Olá, querido povo de Deus, salve Maria Santíssima. Estou aqui iniciando mais uma formação para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E dessa vez eu vou falar sobre a vida espiritual do católico e os dogmas, certo? A importância dos dogmas da nossa fé na nossa vida espiritual. Então já prepara aí o teu caderno, a tua caneta, qualquer coisa, pausa o vídeo para que você possa, juntamente comigo, participar dessa formação de forma profunda e abençoada. Desde já, eu quero comunicar a vocês que eu tenho um pinche em casa. E vocês sabem que esse tipo de cachorro, dessa raça, eles fazem muito barulho, né? Ele tá quieto ali. Mas todo vídeo meu, eu gosto de especificar isso daqui logo, porque se acontecer algum barulho, eu não vou cortar não, tá bom? Pode ser que também passe carro de som aqui, ou alguém falando alguma coisa aí fora. Nesse momento é meia-noite, eu tô gravando esse vídeo meia-noite, certo? Mas mesmo assim corre-se o risco de acontecer alguns barulhos. E vocês sabem, meus vídeos são caseiros, eu não sou muito dessas questões de editar demais. O que importa é o conteúdo que vai ser transmitido, amém? Então, vida espiritual e os dogmas, isso dentro da realidade do católico, amém? Vamos primeiramente orar nesse momento, entregar esse momento de formação aos cuidados de Deus por intermédio da Virgem Maria. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sempre, antes de você estudar, antes de você ler, faça uma oração. Entregue o seu estudo a Deus por intermédio da Santíssima Virgem Maria, que nós possamos entregar nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, então eu quero falar aqui sobre os dogmas. E por primeiro, lógico, eu quero ir no Catecismo da Igreja Católica. Primeiro, eu quero dizer para você que existe um esforço dos anticatólicos, certo? Eu estou tentando me expressar dessa forma, porque muitas pessoas pensam que só quem ataca os católicos é os protestantes. Isso é uma concepção errada, isso é um entendimento errado, né? Nós somos atacados pelos os políticos da extrema esquerda, nós somos atacados muitas vezes pelos ateístas, né? Pelos ateus. Acontece da gente ser atacado por espíritas e por aí vai. Então vamos colocar aqui os anticatólicos, porque realmente existe isso, né? Existe essas pessoas que são anticatólicas. Então elas querem bombardear de todo jeito, certo? A nossa fé. E muitas pessoas dizem que os dogmas são invenções humanas, né? Que os papas, os bispos inventaram, né? Para poder se aproveitar do povo, para poder trancar o povo dentro da Igreja Católica. E nós sabemos que os dogmas não é isso, né? Não é uma invenção humana, tá? Eu quero deixar bem claro aqui que os dogmas são verdades de fé absoluta, que nós, como católicos, nós não podemos negar. Quem quiser negar os dogmas, o problema é de quem for, mas o católico, certo? Ele tem que acreditar nos dogmas. E nós acreditamos não apenas porque chega um papa e diz, não é somente porque ele diz. Nós sabemos que tem fundamento, porque não é somente o papa chegar, isso daqui é um dogma de fé, certo? Não, ele não só chega e diz que é,
entendeu? Tem toda uma explicação, né? Tem todo um aprofundamento. Então, há uma grande necessidade de entendermos que os dogmas, eles não são, de forma alguma, uma invenção humana, né? Não vem da carne e do sangue, certo? Os dogmas, eles são ensinamentos da igreja para com o seu povo, ensinamentos que deixam de forma mais clara e objetiva a verdade que nós devemos acreditar. Então, os dogmas são verdades de fé absoluta, tá bom? Se alguém perguntar isso para você. Mas vamos aqui no Catecismo da Igreja. Você que ainda não tem catecismo na sua casa, você precisa ter um catecismo da igreja na sua casa, tá bom? Então, gente, vamos estudar e vamos levar a sério a nossa fé. O Catecismo da Igreja Católica diz no número 88 da seguinte maneira: o magistério da igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas. Veja, o magistério da igreja, ele recebeu a autoridade de Cristo. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, por isso que o catecismo vai dizer que o magistério da igreja empenha plenamente a autoridade. Veja, o magistério da igreja tem esta autoridade. E quem deu esta autoridade ao magistério? Jesus. Jesus quem deu essa autoridade ao magistério. Então, ele empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas. Isto é, quando utilizando-se uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé, propõe verdades contidas na revelação divina ou verdades que com estas têm uma conexão necessária. Veja, existem dogmas, aqui deixa bem claro quando diz assim, ó, verdades contidas na revelação, certo? Veja só, verdades contidas na revelação divina ou verdades que com estas têm uma conexão perfeita, né? Uma conexão necessária. Então, os dogmas não são invenções humanas. Porque talvez alguém vai lhe parar um dia e vai dizer para você: a Igreja Católica é cheia de dogmas, tradições de homens, não é algo de Deus, né? Então, eles tentam ao máximo danificar a sua cabeça, querendo fazer você acreditar que os dogmas que nós católicos temos na igreja, certo? Que inclusive nós vamos nos aprofundar nos dogmas no decorrer das nossas formações, invenções humanas, para poder ganhar dinheiro, ou para poder trancar os seus adeptos, porque tem muitas acusações contra a igreja referente aos dogmas, né? O Catecismo da Igreja, no número 89, vai dizer assim: há uma conexão orgânica entre nossa vida espiritual e os dogmas, certo? Meus amados irmãos, se nós queremos ter uma vida espiritual verdadeira, se nós queremos ter, o nome já está dizendo vida, certo? Vida espiritual e não morte espiritual, nós precisamos ter os dogmas como uma iluminação para a nossa vida espiritual. Se você quer ter uma vida espiritual, uma intimidade com o nosso Senhor, você necessita se aprofundar nos dogmas. Você precisa se aprofundar nos dogmas. E se aprofundar de verdade. E esse aprofundamento na nossa vida espiritual, ele é de extrema importância. Ele tem uma importância porque é a iluminação que nós precisamos para vivermos mais seriamente a nossa fé. Vocês entenderam? Então, nós precisamos nos aprofundar. Os dogmas que a igreja tem esse objetivo de aperfeiçoar a nossa intimidade com o nosso Senhor. Então, há uma conexão orgânica entre a nossa vida espiritual e os dogmas. Catecismo número 89, ele continua dizendo: os dogmas são luzes no caminho, certo? Luzes no caminho de nossa fé que o iluminam e o tornam seguro.
você quer ter segurança espiritual, você quer ter uma fé segura, que você de fato está no caminho do céu, olhe para os dogmas como luzes. Luzes são ensinamentos de Deus através da igreja para nos manter no caminho certo. Porque muitos dizem por aí que a igreja tem invenções carnais, que os dogmas foi invenção carnal, não é verdade? Tem pessoas que dizem isso. Então o que é que acontece? Essas pessoas estão com falsos entendimentos. E essas pessoas que falam mal dos dogmas católicos, elas é quem fabricam dogmas com suas distorções bíblicas. Porque elas distorcem a Sagrada Escritura. E elas fabricam seus próprios dogmas. Entendeu? É tanto que você vê aí tantas pessoas que usam a mesma Bíblia, mas com tantos entendimentos, com tantas contradições em suas reflexões doutrinárias. Por quê? Porque essas pessoas não têm a intimidade com os dogmas. Não têm os dogmas com as luzes. Os dogmas são luzes no caminho de nossa fé que o iluminam e o tornam seguro. Há uma segurança aqui para nós católicos por causa dos dogmas. Iluminam os nossos passos. Nós acreditamos em quê? Não é? Então há uma importância, né, na formação passada. Você que ainda não viu a formação passada, coloca aí no meu canal no YouTube, Missionário Daniel Silveira, e tem uma playlist lá que tem o nome Formações. Vai lá e você vai ver quando eu vou falar dos 3 pilares da nossa fé católica. E lá eu falo claramente sobre a autoridade que a igreja tem, o poder que a igreja tem para poder decretar os dogmas, nos ensinar os dogmas, a verdade que nós devemos acreditar. E é essa verdade que é ensinada pela igreja, que é a coluna e sustentáculo da verdade, como diz em 1 Timóteo 3,15, é que vai iluminar o nosso caminho. E quando alguém chegar para você dizendo que os dogmas são invenções humanas, que está errado, que não sei o quê, você vai afirmar claramente, como eu disse na formação passada, eu não acredito na sua interpretação, eu acredito na interpretação da igreja, eu acredito na voz da igreja. E é a igreja que tem que interpretar a Sagrada Escritura. Então, nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos ter esta seriedade espiritual para não sermos enganados pelo inimigo, porque existem muitos querendo nos enganar. Meus amados irmãos e irmãs, nós necessitamos cada vez mais ser vigilantes nessa situação. Nós precisamos aprender cada vez mais aquilo que a igreja nos ensina. Porque tá aqui é a iluminação que a igreja nos concede a graça de ter. E tudo por obra do Espírito Santo. A igreja é guiada pelo Espírito Santo e não pelo achismo dos outros. Aqui está a grande importância dos dogmas. A igreja vai te ensinar como ser de Deus. A missão da igreja é esta. A missão da tradição, da Sagrada Escritura e do Sagrado Magistério é justamente essa. Te ensinar a ser mais íntimo de nosso Senhor. Aqui está a importância dos dogmas. Verdade de fé absoluta. Não pode ser negado. Por que aqui o catecismo vai dizer que é uma obrigação? Porque é uma verdade absoluta. Não é algo que brotou de um relativismo. Porque hoje em dia tem uma opinião aí desgraçada circulando no mundo que é, não, cada um faz sua verdade, cada um acredita no que quer. De fato, você pode acreditar no que você quiser. Agora, o fato de você poder acreditar no que você quiser não quer dizer que o que você crê seja verdade absoluta. Né? Isso pode ser simplesmente você acreditar em uma opinião sua, estabelecer aquilo como verdade absoluta na sua vida pessoal, mas isso não vai mudar os fatos. Isso não vai mudar. Então, por isso que a igreja nos ensina, através dos dogmas, a profundidade da verdade. Veja só, na verdade, se nossa vida for reta,
nossa inteligência e nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas da fé. Se você tiver retidão, o catecismo da igreja vai dizer, se você tiver retidão espiritual, você vai acolher os dogmas de fé. Se você tiver inteligência, você vai acolher os dogmas de fé. Aqueles que têm retidão espiritual não têm dificuldade de acreditar nos dogmas. E nem fica exigindo que tudo esteja extremamente ao pé da letra. Não, na Sagrada Escritura, porque tem gente que quer que tudo esteja ali ao pé da letra, que senão não acredita. Né? Diz que não acredita. Então o que acontece? Cuidado com isso. Se é dogma, se a igreja ensinou, chegue para a pessoa que lhe questionar e diga claramente: sou católico, acredito nos dogmas que a igreja me ensina. Você que não é católico, o problema é seu se você não quer acreditar. Mas eu, como católico, acredito. E se ele exigir, mas onde é que isso está escrito? Está no catecismo. E pode ter certeza que tudo que está no catecismo está em unidade com a Sagrada Escritura. Agora, tem gente que quer que tudo que esteja ao pé da letra no catecismo esteja ao pé da letra na Sagrada Escritura. E, gente, as coisas não funcionam assim. Não é desse jeito que nós devemos acreditar. Que tudo tem que estar ali escrito ao pé da letra. Não tem a palavra Santíssima Trindade escrita em algum capítulo e versículo da Bíblia. Não tem a lista dos livros canônicos. Qual capítulo e versículo bíblico que fala a lista dos livros canônicos? Não tem. Agora, a cabeça desses fundamentalistas tem que estar ao pé da letra. Ora, mas isso nunca existiu no cristianismo. Essa exigência, esse fundamentalismo bíblico nunca existiu. Nunca existiu. Então, nós precisamos entender que, na verdade, como diz o catecismo, se nossa vida for reta, nossa inteligência e o nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas de fé. Veja, acolher a luz dos dogmas. Na medida em que você, católico, vai estudando, se aprofundando nos dogmas que a igreja te ensina, você vai sendo mais iluminado. Você vai sabendo como de fato viver sua vida espiritual. Você vai sabendo cada vez mais como corresponder ao chamado de Deus na sua vida. Por causa que a igreja, ela traz esta iluminação para a tua mente, né? Para a tua inteligência, para o teu coração, que estão abertos. Se você é católico, se abra aos dogmas da igreja. Se abra não apenas de você ouvir falar assim ao longe, não. Se aprofunde em cada um deles. Conheça mais para que você possa verdadeiramente corresponder melhor ao chamado de Deus e também ajudar outras pessoas a terem mais iluminação em suas vidas. Porque nós temos muitas escuridões interiores. Por causa que o mundo está contaminado, gente, é muita ideia maluca. Às vezes eu chego para a Patrícia, minha esposa, eu digo: amor, eu vou dar um tempo aí na internet, no Instagram e tal, porque eu vejo tanta coisa que às vezes me faz mal. Né? A gente vai passando, de repente, notícia ruim, não sei o que, a gente dando indireta para um, para outro, não sei o que. A gente começa a ficar contaminado com as coisas que a gente vê no mundo hoje, né? Então é desafiante. Então, no meio desse grande conflito, dessa grande batalha espiritual, que hoje mesmo eu estava fazendo um estudo sobre combate espiritual, nossa, gente, foi um estudo que eu me aprofundei assim, eu digo: meu Deus, me ajuda. Me ajuda. Você quer receber a ajuda de Deus? Olha para os dogmas da igreja. Acolhe os dogmas da igreja como uma iluminação para a tua vida espiritual. Se apoia neles, né? Mergulha em cada um deles e eu tenho certeza absoluta que a sua vida espiritual vai se desenvolver muito mais do que você imagina. Entendeu? Então nós precisamos disso. O Catecismo da Igreja continua no número 90, dizendo assim: os laços mútuos e a coerência dos dogmas podem ser encontrados num conjunto da revelação do mistério de Cristo. Veja, existe uma ordem ou
hierarquia das verdades da doutrina católica, já que o nexo delas com o fundamento da fé cristã é diferente. Veja só, meus amados irmãos, aqui está dizendo de forma bem clara que os laços mútuos e a coerência dos dogmas podem ser encontrados no conjunto da revelação do mistério de Cristo. Eles podem ser encontrados. E nós, católicos, temos que, como eu mostrei na formação passada, esta união, né? Católico. Ame o catecismo da Igreja Católica, unido à Sagrada Escritura. Os dogmas estão aí para nos iluminar. Iluminar. Católico, apostólico, romano, mergulhe nos dogmas. Creia, porque se a igreja te ensina, se a igreja confirma, se a igreja está lhe transmitindo para os nossos corações essas verdades absolutas de fé, acolha. Pode ter certeza que para a sua vida espiritual vai ser um grande acréscimo. Meus amados irmãos, São João Bosco chegou a dizer: cuidado para não cair na armadilha do demônio quando sugere este pensamento. Qual é o pensamento? Ele vai dizer: isto serve para outros, mas não para mim. Veja, nós como católicos, nós temos uma doutrina só, uma única fé. E nós não podemos pegar partes da doutrina e desprezar a outra parte. Não existe isso. É por isso que São João Bosco disse: olha, cuidado com esse pensamento sugerido pelo diabo de que isso aqui serve para mim, mas para os outros não. Né? Ou isso serve para os outros e não para mim. Né? Tipo, não dá para você ser católico e dizer assim: ah, eu sou católico, mas cuidado com esse mais. Né? Mas eu não acredito que a Eucaristia é o corpo de Cristo. Mas eu não acredito que Nossa Senhora é Imaculada. Não pode existir isso. Né? Não pode. Você, como católico, tem que acreditar em tudo que a igreja nos explica. Em tudo que os três pilares, tradição, Sagrada Escritura, Sagrado Magistério, nos ensina. Em todos os dogmas, não uma parte. Né? Não existe isso dentro da igreja. Você escolher uma parte. Vou dizer, não, isso aí serve para ti, mas para mim não serve. Não existe isso. Se a igreja diz, acabou o assunto, encerrou. Eu tenho que acreditar no que a igreja diz, porque a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade, é o corpo místico de Cristo. O Monsenhor Jonas Abib também tem uma frase que ele diz assim: Deus não quer o seu corpo, né? É o corpo de Cristo, né? Que o Monsenhor, o seu corpo, que é a sua igreja, com deficiências. Se você, como católico verdadeiro, chegar um dia a dizer que aceita este dogma e despreza esse, você está querendo causar uma deficiência na igreja. Você está querendo uma igreja deficiente. E você não pode. Não pode fazer isso. Você está querendo uma espiritualidade deficiente. Entendeu? Então, o Monsenhor Jonas, ele diz: Deus não quer o seu corpo, que é a sua igreja, com deficiências. Com essas opiniões aí que inventam. Com esses falsos entendimentos bíblicos. Quem tem que entender a Bíblia para nós é a igreja, que ela é a coluna e baluarte da verdade. Porque se jogar uma Bíblia em cada mão de cada pessoa, cada um vai entender de um jeito, vai ensinar de um jeito. E o pior é que dizem que, não, isso aqui que eu entendi é por obra do Espírito Santo. Ainda coloca palavras na boca de Deus. Atribui as suas falsas interpretações ao Espírito Santo. Já nós católicos não somos assim. Não devemos ser assim. Devemos acreditar no que a igreja diz. Porque o que vem da igreja, pode ter certeza, que é agir do Espírito Santo. Diferente, né, dessas falsas interpretações dos hereges por aí, dos anticatólicos.
Então nós não temos uma igreja deficiente, nós temos uma igreja completa. Uma igreja que ama a Santíssima Virgem Maria, que ama os santos. Não é uma igreja que despreza a Mãe de Deus. Não é uma igreja que nasceu um dia desse e já se acha verdadeira. Não, nós temos uma igreja, gente, completa. Não é uma igreja deficiente, não. Completa. Amém? Santo Afonso de Ligório diz assim: é um erro pensar em outra ação melhor do que a mandada pela obediência. É um erro pensar em desobedecer à igreja. É um erro você ficar querendo bater de frente com a igreja, querendo estabelecer a sua própria opinião, querendo estabelecer a verdade fabricada pelo seu entendimento carnal. Não podemos fazer isso. E pode ter certeza que se alguém está fazendo isso, está indo contra a vontade de Deus. Está indo contra a vontade de Deus. Né? Duvidar da igreja é duvidar de Cristo. Aprenda isso na sua espiritualidade. Duvidar da igreja é duvidar de Cristo. Aquilo que a igreja te ensina como verdade absoluta, creia, abra o seu coração, se abra para essa verdade. Não deixe ninguém tirar isso de você. Amém? Existe outra frase que eu quero citar aqui, de Santo Ambrósio, que ele diz que a igreja é o navio que navega bem neste mundo, ao sopro do Espírito Santo, com as velas da cruz do Senhor plenamente desfraldadas. Então a igreja, olha só como ele diz, a igreja é o navio que navega bem neste mundo, ao sopro do Espírito Santo. É o Espírito que está conduzindo a igreja. E os dogmas são verdades de fé absoluta para nos iluminar e sermos de fato católicos, apostólicos, romanos. Não acredite e não saia visitando aí essas falsas igrejas com esses falsos entendimentos. Tenha segurança na igreja católica. A igreja que não foi fundada um dia desse por qualquer pessoa. Não. É a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. E no decorrer das formações você vai entender isso melhor ainda. Então, católico, dogma, verdade de fé absoluta, inegável, irrevogável. Acolhe. É luz para a tua espiritualidade. É luz para a tua fé. Então não é uma invenção humana. Não. É o Espírito Santo guiando a igreja a nos ensinar a verdade. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fico muito feliz de mais uma formação aí disponível no meu canal no YouTube. Você que ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, coloca aí Missionário Daniel Silveira, se inscreve no nosso canal. Ativa aí as notificações, né, para você receber as atualizações dos nossos vídeos formativos. Certo? O número da minha esposa está sendo divulgado aí nos meus vídeos, né, nas descrições dos vídeos, para você marcar uma formação no seu grupo de oração, uma pregação. E eu vou aí diretamente na sua cidade pregar a palavra de Deus, formar também, tá bom? E também tem o Instagram, @missionário Daniel Silveira. Segue lá e me ajuda a divulgar esse vídeo para que mais católicos possam ser orientados. E aqueles que não são católicos, vir para a igreja, conhecer a verdade que a igreja ensina. Amém? Que Deus nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.